pessoas que estavam em desvantagem financeira. Você conhece gente assim? Nesse mundo capitalista é o que mais tem. Gente que usa sua posição econômica para explorar aquelas pessoas que estão em desvantagem financeira e em necessidade. Olha, aqui na nossa empresa, na minha firma, é o seguinte: trabalha dessa forma para ganhar tanto. Mas aí é muita exploração. Não quer? Tem 1000 lá fora querendo. Agora, o que chama a atenção nesse texto aqui é o fato que ele faz um paralelo. Depois você pode olhar mais com calma em casa. Mas Ezequiel faz um paralelo aqui, onde ele diz que não roubar e repartir o pão e dar roupa aos pobres é a mesma coisa. Ele está dizendo que se nós não compartilhamos de modo generoso os recursos que Deus tem nos dado com os pobres, nós somos ladrões. Você entendeu isso? Ezequiel está dizendo: quem tem riqueza, quem tem recursos e não distribui generosamente com quem precisa é ladrão. Fazer justiça inclui não apenas o conserto do que está errado. Fazer justiça envolve generosidade, doação, compaixão, compartilhar os recursos que Deus nos tem dado com aqueles que são mais necessitados. Outro texto muito interessante, abra aí Deuteronômio 15. Os 8 primeiros versos. No fim de cada 7 anos, praticarás o perdão das dívidas. Procederás deste modo: todo credor perdoará o que tiver emprestado ao próximo. Nada exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois é proclamado o perdão do Senhor. Poderás exigi-lo do estrangeiro, mas tu perdoarás o que te pertencer e estiver em poder do teu irmão. Entretanto, agora você não pisca e presta muita atenção no que está escrito aí. Não haverá pobre algum no teu meio. Você ouviu o que está escrito aí? Pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres. Desde que ouças com atenção a voz do Senhor teu Deus, cuidando para cumprir todo este mandamento que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, e dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão. Quando algum de teus irmãos for pobre em qualquer das cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a mão para teu irmão pobre. Pelo contrário, abrirás a mão para ele, certamente lhe emprestarás o que ele precisa, o suficiente para a sua necessidade. Até aí. Você consegue acreditar o que diz esse verso aqui? Deus diz assim, ó: se vocês seguirem aquilo que eu estou mandando, não haverá nenhum pobre no meio de vocês. Esse texto aqui, ele tem alguns ensinamentos interessantíssimos. Vamos a alguns deles. Primeiro, auxílio constante até a erradicação da pobreza. O pobre, os versos 7 e 8 dizem isso. Pobre não deve receber um simples donativo simbólico. Você acha que pobre tem que viver a vida toda comendo a R$1, tendo remédio a R$1?
passagem a R$1, crédito e ajuda deveriam ser oferecidos até que a pessoa estivesse livre da pobreza. Generosidade estendida ao pobre não poderia ser interrompida até que a sua necessidade não existisse mais e ele alcançasse um nível de autossuficiência. Então, olha só, que bom que tem ajuda rápida e emergencial para o pobre. E essa ajuda não pode deixar de existir até que a pobreza seja erradicada. Aí vem um outro princípio. Segundo o texto, a lei da libertação. A cada 7 anos, qualquer israelita endividado, ele teria as suas dívidas perdoadas. Então, além de não poder exigir o pagamento, os credores eles tinham de abrir mão de qualquer penhor que garantisse o pagamento da dívida. Essa lei era uma política pública cujo objetivo era anular um dos maiores causadores da pobreza, a dívida pesada e duradoura. Esse texto aqui não fala, mas além da lei da libertação, que contribuía para não existir nenhum pobre em Israel, existia uma outra lei em Israel chamada de lei da respigadura. Quem conhece o livro e a história de Ruth vai se lembrar disso. Noemi, quando ela, muito pobre, ela e a sogra dela, a nora, voltam extremamente pobres para Israel, viúvas. Não tinha quem trabalhasse ou olhasse por elas. E então Noemi, ela colhia as espigas que os ceifeiros deixavam cair. Essas espigas, segundo a lei de Israel, eram espigas destinadas para quem? Para os pobres. E não podiam ser recolhidas pelo dono do terreno. Segundo a lei da respigadura, os donos da lavoura, eles não podiam ficar com tudo que a terra produzia. Você entendeu isso? O terreno é seu. A propriedade é sua. E na hora que os seus funcionários estão ali colhendo, algumas espigas, elas não caem na cesta, ela cai no chão. Era proibido você pegar do chão. Porque ao final da colheita, eles saíam e entravam lá os pobres pegando do chão. Ou então os pobres ficavam atrás do funcionário, do dono daquele terreno, esperando cair uma espiga para ele ir lá e pegar. Foi aí então que Boaz falou para os servos dele: olha, quando ela estiver atrás de você, você vai jogando algumas no chão, fingindo que está caindo, para ela poder apanhar. Eram espigas destinadas aos pobres, não podiam ser recolhidas pelo dono do terreno. Eles tinham que deixar um pouco para os pobres. E aí, gente, por que os proprietários, segundo a lei instituída por Deus, por que os proprietários não podiam colher todos os grãos produzidos, repito, nas suas terras? Para dar ao pobre a chance de ser autossuficiente por meio do seu trabalho na lavoura e não apenas por donativos. Para dar ao carente a possibilidade de suprir as suas necessidades sem ficar dependendo da benevolência dos outros. É claro, é óbvio que a Bíblia não ordena que transformemos a lei da respigadura do Antigo Testamento numa lei vigente no Brasil de 2014. No entanto, o princípio dessa lei revela algo fundamental sobre a vontade de Deus para os nossos negócios. O que Deus está falando para a gente aqui, irmãos? Não é certo ficar com todo o lucro do nosso trabalho e do nosso esforço. É isso que Deus está dizendo.
O que é produzido dentro da sua terra não é tudo seu. Seja generoso com quem precisa, seja solidário com quem é carente, seja bondoso. O princípio dessa lei aqui qual é? Bondade, oferta, ajuda, partilha, distribuição. Ordena aos ricos deste mundo que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos em dar e prontos a repartir. Então, como que um empresário, como que um patrão, como que essas pessoas podem utilizar esse princípio hoje em dia? Não guardando para si cada centavo dos lucros obtidos pelos preços e taxas cobrados, dispondo-se a pagar salários melhores, dividindo os lucros da corporação com funcionários, com as pessoas que os cercam. E atitudes assim vão conduzir a uma comunidade forte, funcionários satisfeitos e dispostos a trabalhar. Vai conduzir a justiça e igualdade num mundo egoísta que tenta tirar vantagem o tempo todo de todo mundo. Esse princípio aqui da lei da respigadura, ele é defendido por Paulo em 2 Coríntios 8. Ali, Paulo vai citar aquilo que aconteceu lá com a nação de Israel e que foi citado em Êxodo 16, onde Deus, ele supria as necessidades físicas do povo com um maná que caía pela manhã e tinha de ser recolhido. E aí Paulo vai dizer assim, embora algumas pessoas elas fossem bem mais rápidas que outras ali na colheita, o maná ele era distribuído de forma igualitária, para que ninguém ficasse com mais ou com menos do que precisava. E aí, algumas pessoas acumulavam mais, muito mais do que precisava, e Deus virou e falou assim: maná acumulado estraga, apodrece, fica rançoso e cheio de bicho. Paulo, lá em 2 Coríntios 8, apanha esse fato histórico que aconteceu com o povo de Israel no deserto, para ensinar os crentes de Corinto a maneira correta deles lidarem com as provisões materiais que Deus estava lhes concedendo. E Paulo vai comparar o dinheiro do povo de Corinto com o maná do povo em Israel. E aí ele diz que assim como o maná, o dinheiro é um presente de Deus. Depois você leia lá. Paulo vai dizer, o maná não caía abundantemente sobre o povo? Era uma dádiva dos céus? Pois bem, o dinheiro que vocês possuem na carteira, na conta bancária, no investimento, tudo isso foi Deus quem lhes deu, Paulo vai dizer. E aí ele diz assim, embora alguns sejam melhores respigadores, ou seja, embora algumas pessoas tenham uma capacidade maior para gerar lucros, o dinheiro que essas pessoas têm é dádiva, é graça, é bondade de Deus. E assim sendo, aí Paulo faz a conclusão dele. Ele diz assim, Coríntios, parte do dinheiro que vocês ganham precisa ser usado com o bem da comunidade. Os cristãos mais ricos devem compartilhar com aqueles que são mais pobres. No final das contas, o que Paulo ensina, com base no que aconteceu com os israelitas no deserto, sabe o quê? Dinheiro acumulado estraga a alma do acumulador. Além da lei da libertação, além da lei da respigadura, existia em Israel o chamado ano do jubileu. Já ouviu falar do ano do jubileu?
Como disse, a cada 7 anos havia o ano sabático, ou seja, acontecia a libertação das dívidas e dos escravos. Mas a cada 7º ano sabático, ou seja, a cada 49 anos, declarava-se um jubileu. Nesse ano, além das dívidas serem perdoadas, olha isso, as terras voltavam às famílias originais que as receberam quando os israelitas entraram na terra prometida. Ou seja, coloca aí uma geração, num período de 50 anos, algumas famílias enriqueciam e adquiriam propriedades. Outras não se saíam tão bem e tinham de vender as suas propriedades, tinham que vender suas terras. E ainda existiam aqueles que perdiam tudo e se tornavam empregados e escravos dos outros. Não é que ele perdia só a terra, ele se tornava escravo. Ele tinha uma dívida tão grande que ele vendia a terra, não dava para pagar a dívida, e ele ainda vendia a força de trabalho, se transformava num escravo. Mas aí, a cada 50 anos, a propriedade tinha que ser devolvida aos donos originais. Se eu tenho uma dívida enorme e não consigo pagar, mas eu tenho a terra como herança, eu posso viver em dívida, mas daqui a 50 anos, o cara que comprou a minha terra, ele tem que me devolver. E se eu morrer, ele tem que devolver a minha terra para o meu filho. Alguém disse assim: aqui observamos a relativização máxima da propriedade particular. Na média, cada pessoa ou família tinha, pelo menos uma vez na vida, a chance de recomeçar. Não importava o quanto houvesse sido irresponsável com suas finanças ou o quanto estivesse atolado em dívidas. Então preste atenção. Se nós aliarmos os mandamentos, que eu já citei vários aqui, se aliarmos os mandamentos de generosidade, falei sobre vários mandamentos para sermos generosos. Se aliarmos os mandamentos acerca da generosidade com as regras do uso da propriedade, você entende perfeitamente o que Deus disse: não haverá pobre no meio de vós. Quando os ricos são generosos e quando a cada uma nova geração aqueles endividados recebem a oportunidade de recomeçar, acabou a pobreza. E a gente fica discutindo há 800 anos, há 200 anos, qual é o sistema de governo que vai erradicar a pobreza. Claro, não estou sendo simplório aqui de achar que isso vai ser feito nos dias de hoje. Mas a ordem de ser generoso com os pobres está aqui. Se Israel, como sociedade, obedecesse inteiramente às leis de Deus, não haveria pobreza permanente, não haveria pobreza a longo prazo no meio de Israel. Gente, que coisa impressionante! O interesse de Deus pelos pobres é tão profundo que Ele deu a Israel um conjunto de leis que, se fossem exercidas, a classe menos favorecida praticamente desapareceria. O último texto, para a gente caminhar para o fim. Lucas 14.
Versos 12 e 13. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Nos dias de Jesus, a sociedade, de modo geral, ela funcionava em sistema de patronagem. O que é isso? As pessoas ricas, elas criavam uma rede de influências, onde ali elas abriam portas para os negócios. Nessa rede de influências, elas ofereciam recursos e, em troca, esperavam por favores políticos e oportunidade de negócio. Num sistema de patronagem, banquete era uma necessidade. Os banquetes eram meios de sustentar e de recompensar os negócios ou os relacionamentos já existentes. Claro que também era uma oportunidade de você fazer novos negócios, novos relacionamentos, novos contatos. Banquete custava caro, mas valia a pena, porque eram nesses banquetes que os negócios eram fechados. Ali, durante a comilança, os acordos e os compromissos eram selados. Era uma espécie de jantar de negócios dos tempos modernos. Então, dessa forma, as únicas pessoas convidadas para um banquete eram aquelas pessoas que tinham dinheiro. Eram aquelas pessoas que iam fechar algum negócio com você. Eram aquelas pessoas que poderiam te fazer algum favor. E o conselho de Jesus aqui parece um suicídio econômico e social. Ele mandou que os seus discípulos fizessem amizade, não com pessoas que podiam lhes trazer benefícios, mas com gente pobre e sem influência, que nunca poderia retribuir com dinheiro e nem favor. Então, quando Jesus disse assim, não convidem os seus amigos para jantar, isso aqui não deve ser entendido literalmente, até porque o próprio Jesus comia constantemente com seus amigos. O que Jesus estava querendo dizer nesse texto aqui é o seguinte: preste atenção. Jesus está dizendo assim: gastem muito mais dinheiro com os pobres do que com os interesses pessoais. Gastem muito mais dinheiro com os pobres do que com os interesses pessoais. Você consegue acreditar nisso? Preciso comprar um carro novo. Porque seu carro foi roubado? Seu carro está ruim? Não, ele já tem mais de 3 anos de uso. Gaste mais dinheiro com os pobres do que com seus interesses pessoais. Preciso reformar minha casa, porque ela está caindo aos pedaços. Não, os móveis já têm mais de 10 anos. Não serve mais? Gaste mais dinheiro com os pobres. Preciso trocar meu guarda-roupa, porque já tem mais de 4 anos que eu uso as mesmas roupas. Gaste mais dinheiro com os pobres do que com os interesses pessoais. Irmãos, como que o nosso cristianismo está longe, muito longe, daquilo que Jesus nos ordena fazer.
Em Marcos 12, quando Jesus está severamente criticando os líderes religiosos, uma das críticas de Jesus é aquela onde Jesus diz assim: esses caras aí, eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Ou seja, por trás das observâncias religiosas, por trás de todo aquele cerimonial religioso, existiam pessoas insensíveis para com os necessitados. Se vivesse hoje, o que Jesus diria ao nosso respeito? Paga mal ao funcionário, mas para disfarçar, participa do ministério de música. Oprime os seus empregados, mas para disfarçar é líder da célula da igreja. Não dá a mínima para os necessitados. E para disfarçar, prega essas coisas do púlpito. Não ajuda a ninguém. E para disfarçar, frequenta o culto todo domingo. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Jesus deixa evidente que a falta de preocupação com os pobres não é uma distração insignificante. A falta de preocupação com os pobres, gente, revela algo que está dentro do nosso coração: idolatria, egoísmo, materialismo. A falta de preocupação com os pobres mostra para onde está a seta da bússola do nosso coração. Você consegue perceber como que nós estamos longe? Você consegue perceber como que nós somos culpados? Você consegue perceber como que existe sangue nas nossas mãos? Muitas pessoas têm uma preocupação genuína com a questão da justiça social. A preocupação delas é sincera, é honesta, é genuína. Mas é uma preocupação meramente intelectual. Essa preocupação não afeta em nada a vida dessas pessoas. Não influencia a maneira como elas gastam o seu dinheiro. Não modifica um único compromisso nas suas agendas. Tem uma preocupação intelectual, mas essa preocupação não as leva a se envolver com nada. É por isso que rapidamente aquele entusiasmo inicial com a questão da justiça social se desvanece. A verdade, gente, é que na vida dessas pessoas, fé cristã e o desejo de ajudar ao necessitado é algo que nunca se conectou. É algo que nunca se entrelaçou. Eu quero encerrar lendo um texto Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, isso aqui precisa ser guardado. Porque o que esse cara aqui falou e eu gosto muito dele, Alexandre Garcia. 2007